Fala moçada, André com vocês, tudo bem? A paz de Cristo. Para quem já me conhece, bom ver vocês. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o André Luiz Lasta, pai da Ana Clara, da Maria Helena, que está a caminho, e da Maria Guilherme, que é o nosso segundo bebê, que já está lá em cima. A gente não soube se era Maria ou se era Guilherme, então Maria Guilherme em homenagem ao nosso segundo bebê. Esposo apaixonado, católico, casado há 5 anos com a dona Ana Cláudia. Gente, eu tô aqui hoje fazendo essa transmissão remota para vocês aí, gravando áudio, porque, bem, felizmente por questão de trabalho, graças a Deus com a agenda cheia, mas infelizmente por não poder estar aí corpo a corpo com vocês, eu tô viajando, eu tô aqui em Parauapebas, junto com a minha família, daqui a pouco eles vão entrar pela porta no meio da transmissão, no meio da gravação, e, bem, né, diante da disponibilidade de estar presencialmente, e a gente dá um jeito, eu dou um jeito e gravo isso aqui para deixar registrado para vocês o tema sexualidade e afetividade, nesse curso de noivas que está ocorrendo agora em maio de 2022. Bem, gente, vamos começar a refletir um pouquinho da seguinte forma, né? Sexualidade, né? E afetividade. Como que isso deve ser conduzido num casamento católico, né? Se você for analisar, hoje, a principal causa de divórcios nos casamentos, né, são, são as são essa questão da sexualidade, entre a traição, entre a fantasia erótica, sabe? É receio de ter filho. Então, o assunto sexualidade hoje é o principal motivo de divórcio. Infelizmente é. E aí, como que a gente trata isso no nosso casamento, né? Bem, então a primeira questão que tem que ser levada em consideração pelos senhores, noivinhos e noivinhas apaixonadas, é qual o sentido da sexualidade num casamento católico. Se você não levar em consideração a ótica da finalidade católica para o casamento de vocês vai ser vazio. E com certeza a questão da sexualidade e afetividade vai bater a porta de vocês e vai pesar muito. Então vamos lá. Primeiramente, então, você tem que refletir a seguinte questão: por que eu sou católico? Por que você está escolhendo subir num altar católico? Se você está subindo na igreja católica só para formalizar só para fazer uma festa, para demonstrar o teu afeto pela outra pessoa, saiba que está errado, tá? A questão é muito maior do que essa. Não é uma demonstração pública de carinho, uma coisa maior do que isso. Se você, meu irmão, minha irmã, que já vinha um tempo em vida conjugal, numa união estável, num casamento, vamos assim dizer, sem que isso tivesse sido um matrimônio, e você está casando só por pressão dos outros, sem entender o que está fazendo, cuidado. Cuidado. Casamento, um matrimônio, vamos mudar a palavra, um matrimônio na Igreja Católica não é uma festa. Não é uma simples festa de para subir no altar, tirar foto e depois cortar bolo. Esquece isso aí. Isso aí é apenas aparência social. Isso é apenas uma questão social, tá? O casamento na Igreja Católica se chama matrimônio. E isso você tem que entender. Então agora a gente começa a fundamentar, dar base para aquilo que vocês estão se preparando. O matrimônio é um dos sete sacramentos da Igreja Católica, certo? Quais são os sacramentos da Igreja Católica? São sete. É batismo, eucaristia, ordenação, unção dos enfermos. Tá faltando algum outro aqui na cabeça, desculpa que eu não tinha notado isso, mas tem também a questão da remissão da confissão. Enfim, existem sete sacramentos. André, mas o que é um sacramento? Bom, o sacramento é justamente aquilo que diferencia a Igreja Católica de todas as demais igrejas cristãs. Sabe? A Igreja Católica, para começar, vamos analisar bem. A Igreja Católica foi a igreja fundada por Jesus Cristo. Né? A Igreja Católica é o corpo de Jesus, o corpo de Cristo na Terra, e Jesus Cristo é a cabeça. É essa analogia que a gente faz. A Igreja Católica nasceu quando Jesus Cristo, entrega as chaves da igreja para Pedro e diz: Pedro, sobre essa pedra, você que está aí sabe a questão da frase, né? Pedro,
sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Então, ali começa a Igreja Católica de fato. Então, a Igreja Católica, ela vem com a sucessão apostólica desde aquele tempo, né? Você pode dizer assim, André, mas o que teve de gente pecadora nesse meio de caminho, né? O que teve de erro na Igreja Católica? E sim, de fato, concordo com você, sabe? Só que assim, a igreja é um corpo santo e pecador. Então a igreja, ela de fato, ela tem um sentido real, ela tem um sentido espiritual, uma ligação direta com o Pai, sabe? Então, assim, isso é uma evidência forte, isso é ligação direta da sucessão histórica da igreja. E aí outra coisa, o que que a Igreja Católica tem que as outras não têm além dessa fundação, né, dessa sucessão apostólica que começa lá em Pedro e segue até hoje com o nosso Papa Francisco? Bem, nós temos os matrimônios. Os matrimônios que você não vai encontrar em nenhuma outra igreja no mundo são, preste atenção nisso, tá, gente? São meios eficazes de alcançar a graça. Graça! Essa palavra é fundamental. Essa palavra é importante para você. Sabe por quê? Porque muita gente diz que vai se casar por causa de conseguir a bênção. Ah, eu quero conseguir a bênção, a bênção, a bênção, a bênção. Bênção, a tal da bênção, nada mais é do que um desejo, um pedido, uma prece de um ser, de um mortal, para outro mortal. De uma criatura para outra criatura, né? Inclusive é muito forte, muito importante. Por exemplo, se vocês já vivem juntos, já têm filhos, saibam que uma das maiores bênçãos que existe é a bênção do pai para o filho, né? Pai, bênção! É filha, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. É uma coisa muito forte, porque a bênção do pai, o amor que o pai tem, aquela prece, ela tem o poder, ela assim, por meio, ela tem o poder de Deus ouvir e transmitir essas bênçãos. Só que não é uma bênção direta, você entendeu? Você não tem o poder de abençoar a pessoa, né? Você vai ver os milagres. Os milagres que existem abundantemente na Igreja Católica, né? Se você tem um pezinho na Igreja Católica e em outra religião, eu vou pedir para você estude um pouquinho os milagres da Igreja Católica. Sabe, esses milagres. O que tem de milagre da Igreja Católica que não é divulgado, não sei se por maldade ou por desconhecimento da mídia, você não tem dimensão, você não tem ideia. A quantidade de milagres que acontece. Acontece milagres em algumas outras instituições religiosas? Acontece, mas não com a abundância que existe na Igreja Católica. E detalhe, a Igreja Católica, para exagerar um pouco na palavra, ela é cruel. Cruel para provar um milagre. Sabe, não existe instituição mais inquisidora, mais difícil do que a Igreja Católica para avaliar cientificamente um milagre, sabe? Então, assim, o que tem de ditos de milagre que acontecem pelo meio do caminho que a igreja não aprova, porque não tem um critério científico, você não tem ideia. Então, os milagres só acontecem na Igreja Católica, tá? Bem, gente, o sacramento já é uma coisa que vem direto de Deus para você, direto de Jesus Cristo, direto da Trindade para você, né? Então, os sacramentos, aí você pode, se você tem dúvidas, André, mas esse negócio de sacramento é válido ou não? Pesquisa, tá? Pesquisa como que surgiram os sacramentos. Tudo tem fundamento bíblico. Tudo tem fundamento na tradição. Uai, o que é tradição? Tradição, preste atenção nisso. Tradição é o conhecimento da Igreja Católica que veio se acumulando ao longo de 2000 anos. Certo? A Bíblia, né? Que os evangélicos aderem e diz, não, esquece, conversa, o padre não tem poder nenhum, o que vale é a escritura. Isso se chama solo escritura. A sola escritura é você pegar a Bíblia e ler e interpretar conforme você consegue interpretar. Só que o detalhe, qual o detalhe? Quem que fez a Bíblia? Foi a Igreja Católica. Quando Jesus Cristo, perguntinha para você, noivo, noiva, quando Jesus Cristo veio, já existia a Bíblia? Sim ou não? Quando Jesus Cristo veio, existiam as escritas do Antigo Testamento, certo? As escrituras do Novo Testamento, que vem boa parte da sabedoria da nossa igreja, elas começaram depois da vinda de Cristo, depois da morte de Cristo. Tem textos de 100 anos depois de Cristo que estão na Bíblia. E quem fez a Bíblia? A Igreja Católica. Não foi a Igreja Evangélica. Não foi nenhuma outra igreja, foi a Igreja Católica. Certo? Então, a Bíblia, que muita gente pega como fonte de pesquisa e quer interpretar do seu jeito, foi feita pela Igreja Católica, logo, só pode ser interpretado pela Igreja Católica, você está entendendo? Eu não sei se tem alguém aí que é engenheiro, que é enfermeiro, que é médico, sabe? Que é advogado. Vocês sabem que só lendo o livro
Só na leitura do livro, às vezes, você não consegue fazer uma cirurgia. Só lendo o livro você não consegue fazer uma construção. Você tem que ter a prática. E a prática, a vivência prática, isso que a Igreja Católica chama de tradição, é repassada de tempos em tempos, nem todos esses conhecimentos cabem num livro, certo? Então, assim por dizer, a Igreja Católica tem a tradição, o aprendizado dela, tem a escritura, sim, e tem o terceiro tripé, que é o magistério, que é quando surge uma questão nova, igual do aborto, que eu já vou chegar no aborto e no anticoncepção daqui para frente, daqui uns minutinhos. Como que a Igreja Católica tem critério para dizer assim que o anticoncepcional, que até um tempo atrás não existia, não está de acordo com a doutrina da Igreja Católica? Como que eles chegam nisso? Magistério, né? Então, essas pessoas que estão na cúpula da Igreja Católica, né, avaliam a situação, avaliam um tema contemporâneo, e têm um discernimento disso baseado na tradição e baseado na escritura. Tudo bem até aí? Tranquilo? Eu vou dar um pause aqui e vou começar a segunda etapa do vídeo.